Capítulo 470. Os rumores dizem que esse homem é cruel. Em uma colina de areia a 5 quilômetros da cidade das duas bandeiras. É hora de ir. Fei se virou e perguntou ao mago de mortos-vivos Azelbank e dragão de ossos morto-vivo Arthur, ambos usando armaduras leves e máscaras negras que pareciam o rosto da Elukiti. As armaduras e as máscaras foram feitas pela ferreira peituda Charce no Diablo Vorod usando essência de pedra negra e restos de demônios. Fei se esforçou para não rir. Eles pareciam elegantes e pareciam as pessoas do filme Homens de Preto. Se este mago de mortos-vivos tivesse uma varinha mágica que pudesse apagar as memórias de outras pessoas, seria ainda melhor. Restos de demônios eram, na verdade, ossos de antigos mestres que morreram há muito tempo e eram naturalmente compatíveis com diferentes formas de energia. Para um mago de mortos-vivos, conjuntos de armaduras como estes eram tesouros. Quando Fei tirou as armaduras cerca de 10 minutos atrás, ele pensou que Azelbank e Arthur não gostariam delas, já que pareciam muito elegantes. No entanto, esses dois identificaram imediatamente os materiais utilizados e quase os roubaram de Fei. Vaia! O portão mítico está prestes a abrir. Vamos lá. Arthur deu um tapinha na armadura de seu corpo enquanto ele socava o chão. Um surto de energia aterrorizante apareceu, mas este dragão de ossos morto-vivo foi capaz de controlar a força. Nenhum único bit de energia foi desperdiçado, e a energia foi direcionada para o solo para criar um buraco profundo que tinha um diâmetro de 2 metros. Logo, algumas nuvens de névoa gelada eram visíveis. Vamos! Arthur disse antes de pular no buraco. Quando o corpo dele caiu, ele continuou a socar, e o chão que era tão duro como ferro quebrou e se partiu como um pedaço de tofu. Fei e Azelbank seguiram Arthur e pularam também. Com exceção de Azelbank e Arthur, Fei não trouxe mais ninguém. Esta missão era perigosa. Até mesmo os guerreiros de 9 estrelas tinham uma alta probabilidade de morrer se elites da classe Lua não os protegessem. Os guerreiros de Chambord eram todos muito fracos. Eles não conseguiam lidar com essa situação ainda. Arthur mergulhou fundo no chão como uma cabeça de broca. Mais de 90% de sua força se originava de seu corpo físico. Os ossos de um dragão eram muito mais robustos que os ossos das elites comuns da classe Lua. Eles eram comparáveis a armas de nível divino. Na verdade, o corpo de Arthur era provavelmente ainda mais forte que o de Fei. A velocidade desse menino de quebrar o chão era insana quando os três viajaram por 400 metros de terra e entraram no oceano subterrâneo em apenas alguns segundos. O portal mítico está prestes a ser aberto, e certamente encontraremos mestres da Santa Igreja. Vocês dois devem tentar não fazer nenhum movimento, pois isso minimizaria a chance de nosso plano ser arruinado. Aconteça o que acontecer, eu vou lidar com eles. Assim que entraram na água, Fei criou uma enorme esfera de luz prateada com mais de 10 metros de diâmetro para bloquear a água. Então, eles correram para o fundo do oceano rapidamente. Atualmente, Fei era um bárbaro nível 24 no modo pesadelo, e ele adicionou os 100 pontos de atributo todos à sua força. Agora, ele era equivalente a uma elite da Lua Nova nível 4 de nível intermediário. Comparado com alguns dias atrás, ele era muito mais poderoso. Portanto, mesmo que ele estivesse carregando 2 pessoas com ele, ele ainda poderia resistir à pressão da água com facilidade. Logo, eles chegaram perto do fundo. As estruturas no fundo do oceano já eram visíveis, e uma luz branca brilhava sobre elas, iluminando o oceano escuro. Dentro da água que ficava a cerca de 200 metros do fundo, muitas criaturas semelhantes a sereias, com cerca de 4 metros de comprimento, nadavam rapidamente como flechas impetuosas. Fei e os outros 2 pararam a 300 metros do fundo. Este foi o mais próximo que puderam chegar ao Palácio Mítico, já que havia a barreira de energia invisível, e ninguém foi capaz de mergulhar mais fundo. Neste momento, já havia 1 tonelada de mestres lá. O grande número chocou Fei, pois havia muitos mestres que queriam tentar a sorte aqui.
Era difícil acreditar que todas essas pessoas se esconderam em torno da cidade das duas bandeiras nos últimos 2 dias. Mestres de 500 mil quilômetros de distância provavelmente também chegaram, não apenas os de Zenith Jax. Os mestres mais fracos entre eles eram os guerreiros das 7 estrelas, e só podiam mergulhar tão fundo porque tinham a ajuda de itens mágicos únicos que poderiam eliminar um pouco da pressão da água. Além disso, havia mestres que tinham auras intensas e perigosas. Fei não conseguia nem detectar sua força real, e ninguém se atreveu a ficar a 100 metros deles. O portão mítico ainda não estava aberto, então todos esperavam pacientemente. A presença dominante de Fei instantaneamente atraiu muita atenção, e todos sabiam quem ele era depois de sentir a energia selvagem e aterrorizante da esfera de luz prateada. Como resultado, as pessoas que estavam perto dele se afastaram. Como o nome e a história do rei eram conhecidos por esses mestres, todos eles tinham um pouco de medo dele. O rei de Chambord está aqui. Rapazes, seja cuidadoso. Mantenha alguma distância deste cara. Rumores disseram que esse homem é cruel. O rei de Chambord. Deus. Sua força aumentou novamente. Em que nível ele está agora? Eu não posso ver através dele. Como ele consegue isso? Ele é a reencarnação de um deus. Quem são esses dois ao lado dele? Eu nunca ouvi falar deles antes. Trajes estranhos. Eles não são cavaleiro do zodíaco de Chambord. Poderiam eles ser os mestres que o rei de Chambord acabou de recrutar? E eu não posso sentir suas auras. O rei de Chambord está ficando cada vez mais poderoso a cada dia. Uma vez que assim morra, quem poderá detê-lo em Zenith? A presença de um tigre e o temperamento de uma águia, sua figura e aparência, são ambos de primeira linha. Este jovem não é simples. Ele deve ser um gênio como Yassin. Em poucos anos, ninguém será capaz de lutar contra ele. Um novo governante da Terra surgiu. Ei, ele é o rei de Chambord. Ouvi dizer que há muitos bons tesouros nele. Quando entrarmos no Palácio Mítico, encontrarei uma oportunidade para matá-lo e aproveitar seus tesouros. Ei, por que você tem medo de um jovem? Ele era originalmente um idiota. Ele avançou para a classe Lua em tão pouco tempo, então deve haver um grande segredo sobre ele. Será que ele tem uma técnica lendária? Ei, eu precisaria questioná-lo quando eu puser minhas mãos nele. Ah! Se eu puder entender seus segredos, tornar-se um pico de elite da lua cheia e potencialmente avançar para o reino da classe Sol não será impossível. Ah! Muitos mestres em torno de Fei pararam de olhar para ele. Alguns deles disseram a seus colegas para não mexer com Fei, alguns deles ficaram chocados com a força de Fei, alguns deles pareciam calmos, mas estavam planejando algo assassino, e alguns deles olharam para Fei com má intenção em suas mentes. Você quer morrer? Como você ousa? Depois de ver um homem velho, que tinha um rosto triangular e usava um manto negro, zombando dele, Fei de repente bufou e deu um soco. A marca do punho de prata que ocupava um espaço de meio metro de cúbico percorreu instantaneamente a água e chegou à frente deste velho. Droga! Seu pirralho imprudente! Outros podem ter medo de você, mas eu não tenho. Eu não tive a chance de capturar e interrogar você, e você está me atacando, o rei da areia negra. Ah! Ótimo! Vou capturá-lo vivo agora, e farei com que você me conte todos os seus segredos quando entrarmos no Palácio Mítico. Este velho ficou zangado no começo, mas logo ficou emocionado. Ele estava tentando encontrar uma desculpa para capturar o rei de Chambord, e o jovem rei o atacou primeiro. Isso deu a ele a desculpa perfeita. Portanto, ele rapidamente abriu a palma da mão e tentou pegar a marca do punho de prata. Esse velho de rosto triangular era um mestre de um império de nível 2 que ficava a 250 mil quilômetros de distância e seu apelido era o Rei da Areia Negra. Ele foi infame por muito tempo. Ele gostava de matar os outros, e ele já era um elite de lua nova nível 8 por mais de 10 anos. Ele usou 90% de sua energia de guerreiro na palma da mão, e ele pensou que seria capaz de esmagar facilmente a marca de punho de prata de aparência fraca.
No entanto, assim que ele tocou, uma energia sem precedentes envolveu sua mão e fluiu em seu braço. Não, o rosto do rei da areia negra mudou de cor quando ele rosnou. Logo, esse rosnado se transformou em um grito. No segundo seguinte, como se um martelo tivesse esmagado, este velho foi derrubado por mais de 40 metros e o sangue jorrou de sua boca. Metade de seu braço se transformou em névoa de sangue e pó de osso, e o osso branco era visto na ferida. Seu rosto amarelo empalideceu e ele não podia acreditar no que havia acontecido.